Seja muito bem-vindo ao novo episódio do Bicho Papinha. Gente, vocês não vão acreditar quem que eu consegui para vir dar uma entrevista e conversar com a gente sobre a criança que não come. A doutora Patrícia Junqueira, referência no Brasil e no mundo. Ela dá aula no mundo inteiro para ensinar todos os profissionais que trabalham com as crianças, principalmente crianças que têm esse desafio na alimentação. E a vivência dela, a prática, ela tem mentoria para fonoaudiólogos, para pediatras, é muito interessante e vocês vão aproveitar demais. E aí vocês vão falar: "Denise, meu filho come super bem", mas mesmo assim eu acho que você deveria escutar, porque são informações, de muita relevância para quem tem criança e para a gente sempre mais estar levando esse enfoque que o Bicho Papinha sempre está falando muito, a criança precisa estar conectada ao ato de alimentar muito mais do que os alimentos. Alimentar é amor, né, gente? Tem muita coisa bonita aí. Eu sou Denise Brasileira, eu sou a host do podcast Bicho Papinha e hoje eu vou entrevistar a Patrícia Junqueira. Patrícia, você sabe tanto que eu gosto de você, né? Ah, é Seja muito recíproco. bem-vinda. Muito obrigada, Denise. Para mim é uma honra estar aqui e poder compartilhar esse momento com você. Você sabe que eu formei em 1994. E sempre que eu formei, depois que fiz a residência em pediatria, eu acredito nessa necessidade que todo profissional da área médica, a gente tem que trabalhar com equipes multidisciplinares. E a fono, para nós pediatras, e para nós também na nutrologia pediátrica, vocês são peça, assim, fundamental. Então, essa oportunidade que eu estou tendo aqui, de conversar com você, tirar minhas dúvidas, principalmente referente a essa questão da seletividade alimentar, isso vale ouro, vale ouro. Patrícia, você tem um caso interessante, mas antes disso, gente, vocês estão vendo que eu estou muito emocionada, né. Eu tô até querendo já porque ela conta tudo aí pra gente aprender. Patrícia, conta um pouquinho da sua trajetória para nós. Olha, eu fico também muito lisonjeada e emocionada pela oportunidade de estar falando para pediatras, porque assim como é importante para o pediatra trabalhar com fono, nós dependemos do olhar de vocês para que nos encaminhem o mais precoce possível os bebês e as crianças com dificuldades alimentares, porque o pediatra é o primeiro profissional, né, é a referência dos pais, quando se fala em desenvolvimento infantil, ele não vai chegar para mim, ele vai chegar para você, Primeiro, né, é. primeiro. Então, para mim também é sempre muito impactante, muito importante falar para conversar, né, com o pediatra e poder expor, o nosso ponto de vista, o nosso lado, os red flags, os sinais de alerta. Eu sou fonoaudióloga há 34 anos, me formei em 1990. Sou Pertinho velhinha. de mim também. Pertinho de você. Né, e sempre trabalhei com as questões orofaciais, mastigação, deglutição, fala, né, sempre trabalhei muito na área acadêmica e também na parte clínica, sempre foram as minhas paixões. Há 15 anos comecei a receber crianças que não comiam e que tinham uma certa dificuldade com determinados alimentos. Tudo aquilo que eu achava que eu sabia, eu não conseguia aplicar porque eles não punham o alimento na boca. Então não tinha como avaliar a mastigação, né, eu que tinha escrito um protocolo de avaliação de mastigação e deglutição, eu me vi muito impactada, porque eram crianças que eram extremamente seletivas e que não comiam determinados alimentos. E eu naquela época não sabia o que fazer, nem como avaliar essas crianças, e tive que aqui no Brasil não tinha nada, e aí eu tive que buscar fora, eu tive a oportunidade de estudar fora, fui para os Estados Unidos, e lá eu descobri um mundo à parte relacionado, né, ao tratamento que a fonoaudiologia pode realizar com essas crianças. E aí eu fui e voltei, acabei, escrevendo um livro, montando um instituto. Eu quero mostrar para vocês. Eu trouxe os 2 livros mais recentes da Patrícia. São livros meus de cabeceira, tá. Ah, É, obrigada. são muito bons. Esses livros, assim, ajudam muito tanto as famílias quanto os profissionais
que estão nesses atendimentos, né, que a gente atende as crianças com seletividade alimentar. E aí foi nisso, foi voltando para o Brasil, começando a atender, a divulgar esse trabalho, que depois eu vou contar um pouquinho, né, acho que a gente vai ter Sim. oportunidade de contar, foi fazendo sentido, as crianças foram melhorando, e aí os próprios pediatras começaram a perguntar para as mães: "Mas o que que você fez que ele começou a comer? Aonde você foi que ele melhorou?", né. E aí eu comece foi aí que eu entrei no universo, né, dos médicos pediatras, e começaram a me chamar para dar aula, para entender um pouco o que eu fazia, e aí foi que tudo se desenrolou e eu tive a tenho, né, a oportunidade de formar hoje outros fonoaudiólogos, outros profissionais para atuarem, porque existem muitas crianças com dificuldades alimentares, né? Se a gente for falar, 30% de crianças típicas, né? E até 80, algumas estatísticas falam 90% de crianças com atraso no neurodesenvolvimento. Então, eu falo que tem paciente para todo mundo, né? Mas que é importante se qualificar, porque na faculdade, ainda hoje, nós não aprendemos como lidar com essa população. Falou uma questão aí que eu não tinha parado para pensar. Que você foi, encontrando crianças, como que você ia fazer um trabalho da fonoaudiologia, sendo que aquela criança para ver mastigação, deglutição, sendo que aquela criança não colocava o alimento na boca, que aquilo para ela era muito difícil. E realmente você está falando aí, eu estou refletindo, eu acabei minha residência de pediatria, em 1997. E nesse período de 95 e 96 inteiro, que eu fiz a residente de pediatria, a gente não tinha essas demandas do jeito que é agora. Sim. E muitos profissionais, às vezes, eles, então chega aquela criança no consultório com aquelas recusas alimentares próprias da idade, aquele menino que faz 1 ano de idade, que começa a comer menos, o metabolismo também vai ser menor, vai ganhar menos peso, tudo dentro do normal, e a família já fica toda apavorada. Mas quando aquilo não é conduzido de um jeito adequado, aquilo sim pode virar um quadro de um distúrbio alimentar pediátrico que, né, é a sua expertise maior. Mas o que eu vejo é o seguinte, às vezes já chega uma criança escrito na testa que ela tem um distúrbio alimentar pediátrico, e o profissional que avalia, às vezes até porque não teve essa preparação, vai falar assim: "Não, deixa sem comer que ele vai comer. Uhum. Isso é manha, isso aqui é menino que está tendo problema, querendo chamar sua atenção". Você tem Uhum. algum caso, Patrícia, que você lembra, assim, mais recente, para a gente poder ilustrar um pouco isso tudo que a gente vai falar para eles? Uhum. Sim, né, enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui, né, muitas crianças podem apresentar desafios com relação à ingestão de proteínas, né. É aquela coisa de que não gosta de mastigar, tem preguiça para mastigar, ou mastiga e cospe, ou chega com esse olhar de que não gosta de proteína, né. E aí a família acaba insistindo, acaba indo para carne moída, acaba misturando a carne no purê, às vezes até por orientação de profissionais, né. E recentemente eu, estou com uma criança, ainda está em terapia comigo, de 1 ano e meio, e que ela sempre teve um desafio maior para aceitar, né, texturas mais fibrosas. Então ela cospe, ela não aceita, ela recusa, começou a ficar realmente com muita recusa alimentar, né. E quando, eu fui avaliar, né, já com 1 ano e meio, eu observei que ela não sabia mastigar, né. Uhum. E isso muitas vezes é uma surpresa até para muitos pediatras, porque a mastigação é uma função aprendida. Então, quando você por isso que é importante a gente falar sobre isso, né, porque aí quando você volta no histórico, esse paciente é um paciente que não levou objetos à boca, é uma criança que tinha resistência para escovar os dentes, é uma criança que dificilmente, né, abria a boca, explorava a boca. E quando ele colocava os alimentos, ele não lateralizava, né, naquela fase que a criança precisa começar a melhorar os movimentos, né, evoluir nos movimentos da língua, né, ele não lateralizava, então ele chupava
o alimento e engolia. Ou seja, quando começaram a entrar as proteínas, ele Nossa, não não tinha conseguia jeito. fazer. E aí ele cuspia, começou a ficar aversivo e ficar bastante seletivo, né? E na verdade ele tinha muita dificuldade na percepção sensorial. Então, ele já não gostava de levar os objetos à boca, já não era cômodo para ele, confortável. Então, quando eu fui avaliar, eu vi que determinados momentos nas laterais da língua ele tinha uma hipersensibilidade. E a gente está falando de um menino típico, de um menino com os marcos de desenvolvimento Todos todos normais. normais, né? Que todo desenvolvimento neuropsicomotor, tudo normal. Só que o que que foi acontecendo? Os pais foram se desesperando, né? Foram substituindo as refeições por fórmula, né? Então, quando ele chegou para mim, há 1 ano e 4, ele não sentava mais nem no cadeirão, né? A alimentação, você olha o diário alimentar dele, só fórmula, 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 fórmula. Os pais cansaram, não colocavam mais no cadeirão, porque ele desenvolveu uma certa recusa ao momento da alimentação, porque Não era foi uma muito coisa forçado, prazerosa para não era ele, uma né? coisa prazerosa. Então, é que a gente fala que muitas vezes existe uma dificuldade e certas condutas, como misturar, né, a carne no purê, dificulta para quem tem uma dificuldade sensorial, que tem que separar na boca aquela textura, aquela consistência, né? Então, o pediatra, o profissional da área de saúde que souber fazer as perguntas, foi um bebê que levou objetos à boca, como que ele explora, como é a higiene oral, né? Como que ele saber algumas perguntas são importantes até para saber referir, né? Patrícia, você sempre me ensinou uma coisa. Você fala assim que a criança que brinca, provavelmente ela vai ter um risco de ter seletividade alimentar muito baixo, porque a gente aprende brincando, né? Brincando assim, no sentido é uma criança que vai ter contato com a natureza, vai sentar no chão. Esse preparo para começar a introdução alimentar, ele já aconteceu muito antes de 6 meses, a hora que ela pega nos brinquedinhos e leva à boca, ou no mordedor, né? É, porque o aprendizado alimentar, ele está totalmente conectado com o desenvolvimento global da criança. Hoje mesmo fiz a entrevista inicial de um bebê, ele é gemelar, um está indo bem, o outro está com 11 meses, não aceita nada, não está comendo nada, só está com fórmula. Mas quando você vai tirar histórico, então, é um bebê que também não leva objetos à boca, que é cauteloso, que está com atraso no desenvolvimento motor, ele senta, mas ele ainda não rola, ele ainda não está ficando de bruço. Vou ter que espirrar. Desculpa. Saúde. Então, você não se sente confortável com algumas texturas. Então, a mãe fala que ele pega e solta. Então, você vai observando que isso tudo tem a ver também com a percepção sensorial oral. A mãe acha que ele é um pouco mais hipotônico. Então, tudo isso colabora para uma relação não favorável com os alimentos, porque comer é um ato sensorial. Muito sensorial. Então, se a criança não se sente confortável com texturas, se ela não está com um bom desenvolvimento motor, se ela não explora o ambiente, é a mesma maneira, né, a mesma necessidade de exploração oral que ela vai ter com os alimentos. E aí vocês estão entendendo como é que é importante que o profissional encaminhe na hora certa. Não é depois que aquela situação está assim, de um jeito muito grave, que ele vai encaminhar. Ele já tem que encaminhar para o profissional que tem, né, toda essa expertise de trabalhar realmente com crianças. E uma coisa que eu tenho preocupado é que hoje todo mundo faz terapia alimentar. Ah, sim. E não é assim, né, Patrícia? Não, eu sinceramente, esse termo terapia alimentar, eu peguei um pouco de. Eu tenho evitado, eu faço Falar, né? terapia fonoaudiológica, porque ele virou um. Todo mundo faz terapia alimentar, né? Então, se você vê todas as áreas, todas as profissões, o problema não é fazer a terapia, o problema é o que se faz na terapia, né? Porque uma criança que tem uma dificuldade alimentar, ela tem. Você tem que rastrear quais são as principais causas. Hoje a gente já tem um consenso, né, que é Sim. do Godai, que ele mostrou para a gente que a criança com distúrbio alimentar pediátrico ela é muito para além de uma seletividade.
né? Se você pega uma criança que é seletiva, que não come chuchu, que não gosta de uva, É, isso é uma tudo criança bem, seletiva, né? tudo bem, ela come todos os grupos, mas ela evita determinados É, alimentos pela própria condição, às vezes, do sabor ou da textura daquela fruta. Nós não comemos tudo, né? Mas a criança com distúrbio alimentar pediátrico, ela é uma criança que vai precisar de um olhar especializado. Por quê? Porque aquele comportamento alimentar é uma consequência de algo. Então, você precisa identificar os 4 pilares ali. Tem alguma questão orgânica associada? Quantas crianças que eu já peguei que estavam em terapia alimentar por muito tempo e tinham, por exemplo, uma esofagite eosinofílica, né? Eu recebo no Instituto pacientes de todo o Brasil e até de fora. Então, às vezes, vem crianças de 5, 6 anos, né? Ah, não come, chata para comer, só come com distrativo, tem que dar na boca, não tem autonomia. Aí você já vai ouvindo, né? Tem que misturar, tem que enganar, só come com água, mas faz terapia alimentar. O que que ela faz na terapia alimentar? Primeiro que muitos pais nem sabem, porque não participam. Colocam a criança na terapia e e não eles não estão podem ali, ficar não ali. podem É, ficar, né. E segundo, que às vezes é algo muito aleatório. Então, primeiro, não ninguém faz uma criança comer. Isso não existe. Você tem que descobrir quais são os fatores que estão contribuindo para aquela dificuldade alimentar. Eu pego muito, Denise, crianças que estão há 6 meses em terapia alimentar, e a mãe fala: "Não está resolvendo nada". Eu falo: "Tudo bem, o que é resolver?". Ah, a criança comer, mudar o padrão. Ela come na terapia, mas em casa não. ela não Em come. casa ela não come. Aí quando você vai olhar, o profissional está dando um enfoque no momento da sessão. Mas como está a rotina da criança em casa? Essa criança, por exemplo, quando eu fui ver, ela só tomava fórmula no sofá. Ela não participava de nenhuma refeição em família. Aí ela vai na terapia alimentar e brinca de comidinha, acha legal fazer uma receita, às vezes até prova, né? Dá uma lambidinha, legal. Mas em casa, qual o momento em que ela é exposta aos alimentos? Em que situação ela percebe fome e saciedade? Ela entende que a mamadeira está saciando um desconforto que ela tem? Então, a questão da criança com dificuldade alimentar, ela transcende o momento da terapia. Em muitos casos, eu nem faço terapia com a criança, eu trabalho só com a família. Todos os casos eu trabalho primeiro com a família e depois com a criança. Por quê? Porque tem ajustes, o que a gente fala hoje, Denise, gerenciamento do distúrbio alimentar pediátrico. Guardem isso aí, gente. Gerenciamento do distúrbio alimentar pediátrico. Isso é muito É importante. muito importante Faz toda a porque diferença. toda a diferença, porque a criança pode chegar para você, você até identificar, independente de qual profissional. Chegou para você, Denise, uma criança que está com uma seletividade, uma dificuldade alimentar importante. Você percebe que pode ter uma base sensorial, que vai precisar de ajuda de um fonoaudiólogo ou de algum outro profissional. Você sair encaminhando para vários profissionais não Não vai vai ajudar a ajudar em nada. criança, porque ela vai continuar sem comer. Então, o que eu uso esse termo de gerenciamento é o quê? Então tá, vamos olhar aqui. Dentro dos alimentos, como é que está a rotina? O que que a gente pode ajustar de rotina? Ela senta à mesa para fazer as refeições? Traz para a mesa com o alimento que ela aceita, não estou ampliando o cardápio. Ela precisa ter uma rotina de refeição. Ela, os pais muitas vezes perguntam o que a criança quer comer. Vamos rever isso. Dentre os alimentos que a criança aceita, você vai ofertar. Você já sabe que ela come nuggets, batata frita e bisnaguinha. Você precisa perguntar o que ela quer comer? Você já não sabe o que é isso? Então vamos montar um cardápio com esses. Um dia vai ser o nuggets, outro dia vai ser a batata. Entende? Trabalhar a divisão de responsabilidades. Então, primeiro organizar isso, entender se tem algum alimento que a criança aceita e que não está sendo ofertado por receio da família. Né? Ah, eu sei que ela gosta de uma batata mais crocante, mas eu não dou porque eu não quero dar fritura. Entendi. Mas como você pode trazer essa batata, essa crocância, sem ser fritura? Você pode fazer na air fryer, você pode fazer um chips no micro-ondas, entende? Então você primeiro ajusta isso, tranquiliza a família, faz essas mudanças ambientais, essas orientações básicas de ajuste, às vezes de volume, né? Que você vê, às vezes a criança está com
1,5 litro de De leite fórmula, de forma. de leite, de fórmula, né, pode ir na terapia alimentar que for, não vai comer, não vai comer. Então a gente precisa gerenciar esses horários para ver se está de acordo ou não, né. Às vezes está muito pouco, a criança come pouco, precisa turbinar para ela ganhar peso e aí poder comer, né, porque às vezes a criança está muito Ela não desnutrida, vai, né, tem nem a força deficiência para de comer. zinco dela que está tão relacionada à Exatamente. questão de paladar, não tem força, não tem nada. Exatamente. Então, É, gerenciar isso antes de sair encaminhando. Por quê? Porque a família vai falar o quê? Fui na TO e não resolveu nada. Mas não resolveu o quê? Por que que você foi na TO? Ah, eu fui na TO porque meu filho não come. Mas a TO não vai resolver o problema do seu filho que não come. A TO vai trabalhar as questões da integração sensorial, que são base para um conforto na hora de comer, que são base para que ela tenha foco, concentração, entende? A fono não vai fazer a criança comer, mas ela vai expandir o cardápio a partir das preferências sensoriais da criança, ela vai ensinar a criança a mastigar. Mas se em casa as medidas não forem inseridas, se não houver mudança, não adianta. essa questão, gente, assim, quando chega aquela criança que não come para mim, esse gerenciamento ele é realizado e eu vou escrevendo, então tudo que eu tenho que ser trabalhado e eu vou combinando com a família o que que a gente vai fazer primeiro. E às vezes a família, ela tá querendo que aquilo se resolva muito rápido, com razão, que a gente quer ver o nosso filho bem, e aquilo às vezes já está impactando a vida da família inteira, causando até brigas com o casal, enfim, não pode viajar, porque a criança não come outras coisas. Mas a gente, é a hora que eu falo: "Não, calma, deixa eu entender melhor o que está acontecendo", eles: "Não, já vai mandar para a fono? Já vai mandar para TO? Já vai mandar para o psicólogo?". Mas não é assim primeiro. Não, não é. Primeiro a gente tem que entender o que está acontecendo. E às vezes 2 crianças seletivas na mesma casa, uma é uma causa, outra é outra causa. Então não tem como a gente colocar todo mundo, Não tem, não tem que ter tem um diagnóstico como. diferencial. É como você fala, eu recebo crianças, às vezes, que, eh, vão tomando uma mamadeira indo para a escola, voltam tomando outra. É o almoço e o jantar. Se eu não mexo nisso, essa criança não vê o alimento, essa criança não sabe que ela está comendo, ela está distraída. Então, muitas crianças sendo alimentadas no transporte, né, indo para a escola, voltando, o pai já busca na escola, levando vários alimentos, várias guloseimas. Então, assim, eu preciso organizar essa rotina. Eu preciso que essa família entenda que sentar à mesa com uma boa postura, que ela ver outras pessoas comendo vai ser fundamental para esse aprendizado. É só isso? Não, não é só isso, mas é também isso. Porque às vezes os pais falam: "Ah, mas isso eu já faço", né, mas faz como? Né, obrigando a criança, falando: "Come, experimenta", qual é a postura? Perguntando o que ela quer comer. Então, esse gerenciamento, eu acho que ele é necessário, né, para aí depois vamos trabalhar exatamente aquele aspecto que vai contribuir para essa relação mais positiva com os alimentos. Tem dia que eu tenho vontade de assim, eu fico tão triste, quando chega essas crianças maiores, principalmente as meninas, com uma seletividade alimentar mais importante, e aí a família fala: "Denise, eu tô obrigando ela a comer", que isso é frescura. Isso e aí na nossa cabeça a gente sabe, aí eu espero a família falar e eu falo: "Olha, isso não é frescura. Ela está sofrendo em falar o não, mas ela não nesse momento, esse alimento para ela é muito agressivo. Ela não consegue nem mastigar e nem engolir esse alimento, que ela percebe os alimentos de uma maneira diferente. E o que eu fico triste é o seguinte, o transtorno do espectro autista em meninas, ele é muito complicado, porque as meninas elas camuflam muito e às vezes não vêm com os sinaizinhos e os sintomas clássicos de um menino com transtorno do espectro autista. Então chegam muitas meninas para mim com quadros graves de seletividade alimentar, com repercussão nutricional importante, e que a gente faz esse diagnóstico, tem que descartar o transtorno do espectro autista,
encaminha para o neuropediatra e alguns neuros, às vezes, ainda não enxerga a gravidade disso e fala com a família que não tem o transtorno do espectro autista. E aí eu fico muito triste, porque não é que a gente quer, a gente não está dando um diagnóstico, a gente quer direcionar, porque a abordagem da criança com seletividade alimentar grave e sendo uma criança atípica, ela é diferente, né, Patrícia? Sim, é importante os profissionais entenderem, as famílias entenderem, né, como, a forma como a criança pensa interfere no comportamento alimentar dela. Hoje eu estou lembrando os casos que eu avaliei um menininho de 7 anos. Quando você vai me conta um pouquinho como ele é. Rígido, fica nervoso o dia que a faxineira vai e limpa os legos da prateleira, porque não pode tirar Ah, da prateleira, gente. arruma o tapetinho do banheiro, o prato tem que ser milimetricamente, eh, arrumado, não pode tocar. Ele come um alimento com cada talher. Um alimento com cada talher. Ele não gosta que encoste um no outro. Então, essa criança, a dificuldade, a seletividade dela não é só com o alimento, esse comportamento é como ela enxerga o mundo, é como ela brinca, a mãe falando: "Ah, ele quer controlar a brincadeira". Se eu quero ter uma atitude diferente, ele fala: "Não, não, mamãe, fala isso". Então, é uma criança que tem uma necessidade de controle, de previsibilidade, né, fica muito preocupado com as situações. Então, você vê que isso impacta no alimento. Adianta ele ficar brincando com os alimentos na terapia? Não. Né? Por isso que o pai volta para, muitas vezes, fala, não resolveu nada. Porque você não fez um bom diagnóstico, você não entendeu que essa criança tem uma inflexibilidade cognitiva, que isso vai precisar ser trabalhado, que os pais vão ter que ser orientados, né? Os pais precisam entender o que está por trás disso para colaborar favoravelmente. Uma menina, ela estuda numa escola que 2 dias da semana é período integral, Integral. que ela tem que almoçar em casa. Como ela é seletiva grave, ela não dá conta de comer no refeitório da escola. Sim. E aí ela fala isso para a mãe dela, ela verbaliza, mas a mãe fala: "Não, eu não vou abrir mão. Ela tem que comer na escola". Eu falei: "Não é você abrir mão, ela não dá conta. Pronto. Você imagina o tanto que essa menina está sofrendo?". Claro. Isso é que eu fico triste, porque aí as pessoas deixam de dar o melhor tratamento para o filho. Sim. Mas isso é por conta das crenças que existem com relação à alimentação. Crenças de que comer é fácil, é só ficar com fome que vai comer, em casa que tem comida, ninguém morre de fome. São crenças que, Culturalmente a gente escutou, né? culturalmente não pode brincar com a comida, não pode encostar. Então são crenças que direcionam o comportamento dos pais, e a gente precisa falar sobre essas crenças. Comer não é uma fonte de prazer para muitas pessoas. Isso foi triste quando eu descobri isso. Não. Ontem eu escutei um paciente meu, ele falou assim: "Eu não sinto fome hora nenhuma do dia". E ele olhando nos meus olhos, ele: "Pode ser a comida mais gostosa para vocês, eu não sinto fome". Eu já tive mães que eu pergunto, né, durante a entrevista: "E para você, como é que é a sua alimentação?", que isso é muito importante a gente compreender, né. Sim. Aí falou assim: "Ah, eu como por obrigação". Eu falei: "Opa, como assim?". A mãe de uma criança, dentro do espectro. E eu falei para ela: "E você tá triste, deprimida, porque o seu filho não gosta de comer?". Ela é profissional da área de saúde também, passava encaixando consulta a consulta e não almoçava, chegava à noite. Ah, Aí eu falei: "Não, está parou, errado. parou, É. vamos trazer todo mundo para a mesa, comer nos horários, né, você precisa se cuidar, cuidar da sua alimentação, para que o seu filho também tenha essa relação positiva com os alimentos". Então isso precisa ser trabalhado. Eh, Se vocês entenderem hoje a dimensão, o que que nós estamos falando aqui, eu queria muito que vocês tivessem respeito e muita paciência e muito cuidado com o seu filho na hora que ele recusa algum alimento.
Entenda, para além de gostar ou não de É, um alimento, tente identificar quais são as características sensoriais dos alimentos, porque a gente julga muito. Como não gosta de um brigadeiro? é como? Como não gosta de um bife de picanha? Como assim, doutora? Não gosta? Já havia de um picolé para ele, ele não gostou? Tem gente que não Não gosta. Não gosto. gosta de sabor muito doce, não gosta de alimentos com duplas texturas. E assim, você vai poder fazer com que seu filho coma um espinafre, coma uma couve, mas talvez não da maneira como você gostaria. Porque tem opções. Se a criança não lida bem com texturas muito fibrosas, você pode fazer um muffin né, utilizar uma receita que vá uma farinha de aveia, que vá mas que ele possa receber aquele nutriente da forma como ele consegue comer. Ah, mas não é assim que eu queria, né? Existe o ideal e o possível, e parte do sofrimento das famílias é muito aceitar o desafio alimentar do filho. É muito difícil. Se seu filho não come, não é culpa sua. Não é por aí. A mãe é boa, sabe quando você tá naquela roda, aquele tanto de mãe? Ai, meu filho dorme super bem, dorme cedo, ele come de tudo, não escolhe nada. Que sorte que ela deu. Não é culpa da mãe, o filho que não dorme Inclusive, o bem, primeiro capítulo do meu livro é A Culpa Não É da Mãe. a Comer é culpa não é da mãe. complexo, é muito complexo. Eu queria muito. Você está escutando aqui, lembre de uma família que você possa ajudar, que também vai escutar esse podcast e aquilo vai fazer diferença na vida dela. Discuta esse podcast com o seu pediatra. Sim. Conduza a sua criança que talvez esteja com o processo de uma seletividade alimentar. Não coloque todas as crianças do mesmo jeito. Às vezes a receita que foi feita para o seu sobrinho não vai dar certo na sua casa. E nós, profissionais da área de saúde, a gente também não tem como falar para vocês quando que essa criança vai se conectar novamente com o alimento. Não tem Uhum, como. É uhum, imprevisível. uhum. Imprevisível. Mas um ponto importante é dando segurança e conforto sensorial e emocional para ela. Então, ajustar os alimentos ao conforto sensorial da criança. Isso é muito importante, porque às vezes a mãe fica insistindo para que ele coma determinadas preparações e ela não consegue. Então você vê, ele come muitos alimentos industrializados. Então vamos lá, o que que tem no industrializado? Tem muito sabor, tem crocância. Será que eu consigo trazer esse sabor e essa crocância para a alimentação dele? Porque os pais têm essa coisa, né? Que é comer arroz, feijão, um bifinho e salada de legumes. Para algumas crianças, isso não é possível. Então, eu tenho como ajustar esse alimento? Eu estou com uma, Isso é uma importante. criança, uma menina, ela tem 10 anos. A gente descobriu que ela é muito seletiva, mas que no café da manhã ela gosta de comer o que sobrou do jantar. É o jeito que eu estou conseguindo nutrir essa criança. Então, no café da manhã é o jantar, é igualzinho o jantar que ela teve no dia anterior. Aí já fazem dobrado, porque aí é só esquentar. E esses dias a minha Sofia perguntou: "Mãe, quem inventou isso que a gente é almoço, jantar?" Falei: "Não, Sofia, isso é cultural". Mas ela falou assim: "Tem problema se a pessoa almoçar na hora de 8 horas da manhã?" E eu falei: "Não, isso é a gente saber fazer essa distribuição dos alimentos em qualquer hora". E quando a gente lida com criança que tem o distúrbio alimentar pediátrico, é que a gente sabe que realmente a gente tem que fazer várias adaptações para trazer esse conforto sensorial e, ao mesmo tempo, nutrir essa criança, Sim, né. com certeza. É a mesma coisa, a sobremesa tem que vir antes ou depois, não é? É, A gente sempre fala que depois, mas às vezes a criança precisa de alguma para fruta, ela alguma começar, coisa né, para ela até começar, sentar na mesa, né. até sentar na mesa. Então é isso. E aí, assim, eu vejo que até quando a gente vai dar aula sobre a criança que não come ou nos cursos, a gente primeiro tem que fazer essas classificações. Porque uma orientação que você vai dar para uma criança, por exemplo, uma criança que não está comendo porque ela tem esofagite eosinofílica, que dói muito, é completamente diferente para a gente dar para uma outra criança que não tem uma doença de base que justifique ela não comer. Só Uhum. que isso pouca gente está entendendo e está colocando todo mundo no mesmo tipo de estratégia.
de Exatamente. tratamento. Erroneamente, às vezes encaminhando para nutricionistas, né, que às vezes até estão deixando de olhar a condição nutricional da criança e querendo colocar a criança em terapia alimentar, né. Então, cada profissional tem O a seu sua papel, expertise, o né? seu papel, todo mundo é importante, né, É, é o distúrbio alimentar pediátrico, ele é multifatorial, ele sim, precisa desse ajuste, mas precisa saber o que está fazendo, né, porque é. você pode outro dia eu peguei vou lembrando, né, uma criança do Rio de Janeiro, nem é daqui de São Paulo, estava fazendo terapia com uma nutricionista, uma bebê. Na fase de introdução, na transição para grãos. A hora que eu olhei, o padrão motor oral dela era totalmente inadequado. Ela tinha protrusão de língua, ela tinha uma imaturidade, uma disfunção oral. E a nutricionista estava tentando fazer progressão da textura. A criança estava demorando 1 hora e meia para comer. A mãe E é diz traumatizando ela, né? super traumatizante, não queria mais ir para o cadeirão. Então, assim, a progressão de textura também vai depender dessa aceitação, da movimentação do padrão. E ela tinha uma disfunção oral. Então, entende como isso precisa É. desse diagnóstico em conjunto para que a gente possa atender adequadamente, porque quando a gente pega pequeno, né, quando é precoce, nossa, a evolução é muito, muito boa, é muito positiva. É. Patrícia, a gente não pode estender muito, mas eu, assim, tá muito gostoso o nosso bate-papo. Sim, uma delícia. Tem algum recado final que você consegue passar como mensagem que você acha muito importante para aquelas famílias que têm uma criança com seletividade alimentar? Sim, eu acho que o que eu acho mais importante, primeiro, é sempre o meu lema, né, que alimentar é uma jornada de amor, né. Muitas famílias, muitas mães se distanciam dos filhos porque se sentem frustradas quando o filho não consegue comer aquilo que ela gostaria ou atender aquela expectativa que ela criou, né. Então entenda que muitas dessas crianças não conseguem comer, né. Acolha seu filho, respeite as preferências sensoriais, tente ajustar o cardápio para que esse momento da refeição não se torne um campo de batalhas, ou mesmo um momento de tortura para todos, né. É na refeição que nós nos unimos enquanto família, em que nós trocamos tradições, valores, não perca isso, mesmo que o seu filho tenha alguns desafios para comer. Nossa, muito bom. Chegamos ao fim desse episódio maravilhoso. Se você ficou com dúvida, pode mandar um direct bichopapinha.pod lá no Instagram e a gente vai poder ir discutindo essas dúvidas com vocês. Ô, Patrícia, fala seu Instagram também. Ah, meu Instagram são 2, é @patricia.junqueira e o @Instituto Infantil. Ah, gente, ó, um grande beijo para todos vocês. Tchau, muito obrigada.